Eita! Você sabia que existe um prédio que mudou tudo na arquitetura? Pois é, estamos falando do Home Insurance Building, em Chicago. Construído em 1885, esse gigante de 10 andares revolucionou a maneira como vemos os edifícios. Vem comigo nessa viagem para conhecer a história desse marco arquitetônico. Você já olhou para um arranha-céu e se perguntou como ele foi construído? Como passamos de pequenos edifícios para esses gigantes imponentes? A história do arranha-céu é uma história de inovação, ambição e do desejo humano incansável de alcançar o céu. O primeiro arranha-céu, um título frequentemente debatido, surgiu em uma época de grandes mudanças e progresso. Marcou o início de uma nova era na arquitetura e no desenvolvimento urbano. Na agitada Chicago, em meio às consequências do grande incêndio de 1871, um novo marco estava tomando forma. Era o Home Insurance Building, uma estrutura de 10 andares que mudaria para sempre o horizonte das cidades ao redor do mundo. Concluído em 1885, o Home Insurance Building representava um símbolo de resiliência e engenhosidade. Chicago, devastada pelo incêndio, estava ansiosa para se reconstruir e abraçar novas tecnologias. O grande incêndio de 1871 havia devastado Chicago, deixando grande parte da cidade em ruínas. A cidade, que antes era um centro próspero de comércio e indústria, agora enfrentava a difícil tarefa de se reerguer das cinzas. Enquanto Chicago se reconstruía, havia uma necessidade urgente de mais espaço para escritórios, a fim de acomodar os negócios em crescimento. Empresas de todos os setores estavam ansiosas para voltar a operar e expandir suas atividades. Os terrenos no centro da cidade eram escassos e caros. A demanda por espaço era alta, mas a oferta era extremamente limitada, o que tornava a situação ainda mais desafiadora. Arquitetos e engenheiros enfrentaram o desafio de maximizar o espaço em terrenos limitados. Eles precisavam encontrar soluções inovadoras para utilizar cada centímetro disponível de maneira eficiente. A solução, como se viu, estava em construir para cima. Os arranha-céus começaram a surgir como uma resposta prática e visionária para a crise de espaço. Mas construir edifícios altos, com materiais tradicionais como tijolo e pedra, apresentava limitações significativas. Esses materiais não eram apenas pesados, mas também não ofereciam a flexibilidade necessária para estruturas tão altas. Isso levou à busca por novos materiais e técnicas de construção que revolucionariam a arquitetura urbana. O Home Insurance Building inovou ao incorporar um novo material revolucionário, o aço. Este edifício, muitas vezes considerado o primeiro arranha-céu do mundo, marcou uma mudança significativa na maneira como construímos estruturas urbanas. Em vez de depender apenas de paredes de sustentação massivas, o edifício utilizou uma estrutura de aço leve, porém resistente, para suportar seu peso. Isso não só reduziu a quantidade de material necessário, mas também permitiu uma maior flexibilidade no design arquitetônico. Essa inovação permitiu estruturas mais altas, com janelas maiores e plantas baixas mais abertas. Com mais luz natural entrando nos edifícios, os espaços internos se tornaram mais agradáveis e funcionais, transformando a experiência de viver e trabalhar em grandes cidades. O uso do aço também possibilitou prazos de construção mais rápidos e custos de mão de obra reduzidos. A eficiência no processo de construção significou que os edifícios podiam ser erguidos em menos tempo, economizando recursos e acelerando o desenvolvimento urbano. O design do edifício, um precursor do arranha-céu moderno, apresentava uma estrutura em grade com ornamentação mínima. Este estilo minimalista não só era esteticamente agradável, mas também prático, permitindo uma manutenção mais fácil e uma maior durabilidade das estruturas. O Home Insurance Building, embora demolido em 1931, deixou uma marca indelével na arquitetura e no planejamento urbano. Este edifício, localizado em Chicago, é frequentemente considerado o primeiro arranha-céu do mundo, e sua construção revolucionou a maneira como pensamos sobre o espaço vertical. Seu uso inovador do aço abriu caminho para a construção de edifícios mais altos e eficientes. Antes do Home Insurance Building, a maioria das estruturas dependia de paredes de alvenaria para suporte.
A introdução do aço permitiu que os edifícios fossem mais leves e mais altos, mudando para sempre a engenharia civil. O arranha-céu, antes uma novidade, tornou-se um símbolo de progresso e modernidade. Representa a capacidade humana de superar desafios e alcançar novas alturas, tanto literal quanto figurativamente. Cidades ao redor do mundo abraçaram o arranha-céu como uma solução para a densidade urbana e um testemunho da ambição humana. Em metrópoles densamente povoadas, esses edifícios oferecem uma maneira eficiente de maximizar o uso do espaço limitado. De Nova York a Dubai, o arranha-céu passou a definir a paisagem urbana, evoluindo constantemente e buscando novas alturas. Cada nova geração de arranha-céus incorpora avanços tecnológicos e inovações arquitetônicas, refletindo as aspirações e o espírito da época em que foram construídos.